Bom, vamos lá, né? Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não dei boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de Direito das Famílias. E o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto bem interessante e que envolve todo mundo. Na verdade, eu vou acabar por trazer um problema para vocês nas festas de final de ano. Porque festa de final de ano é aquele momento em que você encontra com as pessoas que fazem parte da sua família extensa e que você não vê o ano inteiro, né? É como se fosse aquela festa de final de ano que fosse mudar o relacionamento que vocês tiveram ao longo do ano. Eu acho aquilo tudo uma hipocrisia gigantesca, né? Os parentes não querem saber de você durante os outros 364 dias, mas no Natal todo mundo te dá um tapinha nas costas, né? Todo mundo é seu amigo, seu parente. Sempre tem aquela tia que passa a mão na sua cabeça, te dá uma meia e fala: nossa, como você cresceu, né? Sempre é cheio de criança correndo pela sala, derruba brigadeiro no tapete, né? É aquela confusão que você acaba muitas vezes. Quando não tem barraco, né? Quando não se bebe, extrapola na bebida e acaba aflorando tudo aquilo que se passou ao longo do ano ou que não se passou ao longo do ano, né? Mas, então, vamos lá dar continuidade à nossa aula de parentesco, né? Como é que as pessoas se relacionam e como é que é a visão do parentesco, quem é parente, quem não é. E eu, infelizmente, como eu já disse, vou estragar, porque vocês vão descobrir que aquela pessoa que você trata com todo respeito e consideração só por ser seu parente, efetivamente não é. Então, o que é o parentesco, né? Segundo a Maria Helena Diniz, é aquela relação que existe não só entre as pessoas que descendem umas das outras, mas de um mesmo tronco ancestral comum. São também parentes, né? Os relacionamentos que tem com o parente do meu cônjuge, né? E entre o adotante e o adotado, e tem o parentesco civil, socioafetivo agora também. Então, quais são os tipos de parentesco, né? Eu tenho parentesco natural ou consanguíneo, né? Que tem um vínculo ancestral, que tem o mesmo tronco ancestral, né? E esse parentesco pode ser duplo, né? Mesmo pai e mesma mãe, ou simples, só um genitor comum. Vocês lembram que naquela época, não foi para direito sucessório, que quando eu faço o gráfico, eu falo dos irmãos unilaterais e dos irmãos bilaterais. Imaginem a seguinte situação: eu sou casado com uma mulher, né? Me divorcio dela e tenho filhos com ela e me divorcio. E depois eu caso com outra mulher e tenho filhos com a segunda mulher também. 2 filhos com cada uma, por exemplo. Então eu tenho 2 pares de irmãos bilaterais que têm o mesmo pai e a mesma mãe, e os 4 são irmãos unilaterais, têm só o mesmo pai comum, têm mães diferentes. 2 de um lado e 2 do outro. Entendido? Então o parentesco pode ser natural ou consanguíneo, vínculo aqui é biológico, é ligado no mesmo tronco ancestral, né? E aí a gente vai aprender a contar daqui a pouco, vai aprender a fazer as distinções. E pode ser por afinidade. O que é o parentesco por afinidade, né? O parentesco por afinidade, ele se estabelece por determinação legal. O parentesco por afinidade é a vinculação que eu tenho com os parentes do meu cônjuge. Ou seja, eu sou parente da minha sogra por afinidade. Eu sou parente da minha enteada por afinidade. E eu sou parente da minha cunhada por afinidade. Entenderam? Então, o parentesco pode ser natural ou consanguíneo, pode ser afim e pode ser civil. O parentesco pode ser civil também. O que é o parentesco civil?
O parentesco civil é a adoção e o vínculo socioafetivo. Certo? Veremos mais adiante. Vamos começar pelo afim, né? O afim está previsto no artigo 1595. Cada cônjuge é companheiro e aliado dos parentes do outro pelo vínculo do afinidade. Então essa é a primeira questão interessante com relação ao parentesco por afinidade, né? Ele cria um vínculo entre o indivíduo e os parentes do cônjuge ou companheiro. Agora, o parentesco por afinidade, ele se limita aos ascendentes. Quem são ascendentes? Pais, avós, bisavós. Aos descendentes, filhos, netos, bisnetos. E aos irmãos. Então, o irmão da minha mulher é meu parente por afinidade. A mãe da minha mulher é meu parente por afinidade. A avó da minha mulher é minha parente por afinidade. O tio da minha mulher não é nada meu. O primo da minha mulher não é nada meu. E o mais importante, o sobrinho da minha mulher não é nada meu. Então, sabe aquelas crianças que correm pela casa, que são sobrinhos da sua mulher e que te chamam de tio? Elas não são seus parentes. Aquelas crianças não têm parentesco com você. Certo? Outro ponto interessante. Na linha reta, a afinidade não se extingue com o fim do casamento. Então, o parentesco por afinidade em linha reta, ele é eterno. Uma vez sogra, sempre sogra. Uma vez enteada, sempre enteada. Não tem ex-sogra, não tem ex-sogro, né? O que você tem é sogra e sogro. Se você casar 2 vezes, você vai ter 2 sogras. Se você casar 3 vezes, você vai ter 3 sogras. Não existe ex-sogra. O vínculo de parentesco por afinidade em linha reta, ele é eterno. Lembra quando a gente estudou lá o 1521, né? E fala o 1521, não podem casar, inciso 2, os parentes em linha reta, ou os parentes por afinidade. Então, esse impedimento ser eterno é exatamente para essa parentalidade, esse parentesco ser eterno, desculpe, é exatamente para a questão dos impedimentos matrimoniais. Então eu nunca vou poder casar com a minha sogra. Se a minha mulher morrer, eu não posso casar com a minha sogra. Se eu me divorciar da minha mulher, eu não posso casar com a minha sogra. Nem com a sogra, nem com a enteada. Nem com o sogro, nem com o enteado. Esse parentesco por afinidade em linha reta, ele é eterno. Alguma dúvida até aqui? Tá, mas você falou que o parentesco por afinidade, ele compreende os descendentes e os ascendentes em linha reta, né? E os irmãos do cônjuge. E quando você fez a limitação lá do parente por afinidade, dizendo que a afinidade em linha reta ela é eterna, ela é perene, né? Isso quer dizer que eu posso casar com a minha cunhada? Pode. Existe ex-cunhada, né? A vantagem de casar com a cunhada é que você efetivamente só vai ter uma sogra para sempre. Você não vai ter 2 sogras, você só tem uma, né? Então, o único lado positivo de casar com a cunhada é que você só terá uma sogra, você não vai ter 2 sogras. Alguma dúvida até agora? Senhora Carolina, a senhora está assistindo aula ou a senhora está no Instagram? Então, vimos o parentesco por afinidade, parentesco civil. O parentesco civil tem como origem, o Código Civil fala que tem outra origem, né? Então, qual é a outra origem do parentesco civil, né? É a adoção. Eu sei, Leonardo, de sogra você é bom. É a adoção e a socioafetividade, que é o parentesco civil novo.
O que é a socioafetividade, né? Imagina que você se relacione com uma mulher ou um homem, ele tenha filhos num primeiro relacionamento, né? É o seu enteado, e você passa com essa criança 15 anos, né? É óbvio que esse vínculo vai se estreitando cada vez mais. Todo padrasto ou toda madrasta é pai ou mãe socioafetivo? Óbvio que não. A paternidade e a maternidade, a parentalidade socioafetiva é uma situação de fato que precisa que os dois reconheçam como existente. Então é preciso que aquela criança, aquele adolescente se veja como filho, e é preciso que aquele indivíduo veja aquela criança ou aquele adolescente como filho, ou que se veja como pai, né? A função de padrasto e de madrasta, ela não se confunde com a paternidade e a maternidade socioafetiva. Entenderam? É interessante a gente ver que a partir da Constituição de 88, já que a gente falou aqui do parentesco civil, e a adoção é uma forma de parentesco civil, a partir da Constituição de 88 é que não houve mais distinção entre parente, filho natural e filho adotivo, né? Então, só com a isonomia prevista na Constituição de 88, artigo 227, é que os filhos passaram a ser vistos como os filhos, sem nenhuma conotação pejorativa. Porque antigamente, por exemplo, o filho adotivo recebia... Primeiro não recebia na herança, né? Depois, quando passou a receber na herança, passou a receber metade do que um filho biológico, né? Como se a paternidade biológica fosse muito melhor do que a paternidade adotiva, né? E aqui eu queria fazer um parênteses quanto à adoção, porque eu acho que a maior forma de amor que você pode ter por alguém é efetivamente adotar essas crianças. E qualquer restrição no que a gente pensa a adoção, né? Seja por estrangeiro, seja por sócio afetivo, seja por qualquer outra forma de adoção ou de amor, só é uma visão puramente preconceituosa e só defende essa impossibilidade quem nunca foi a um abrigo onde essas crianças estão albergadas, né? Porque é muito triste você envelhecer, é muito triste você ver passar a vida e ter dificuldade de ser inserido no seio de uma família, né? E só para abrir um parênteses, outro dia eu ouvi um documentário muito interessante sobre a adoção, que na verdade era um garoto que estava abrigado, os pais moravam na rua, não tinham capacidade de cuidar dele por causa de uso de substância entorpecente, e aí esse garoto ficou abrigado a vida inteira, não podia ser adotado, não foi adotado. E aí vocês fazem ideia do que acontece quando ele atinge a maioridade? Ele chega aos 18 anos, o Estado simplesmente enxota esse garoto. E o final do documentário era o garoto indo morar na rua com um dos pais. Ele teve uma educação capenga. É óbvio que dentro desses abrigos é dado todo o amor e todo o afeto que as pessoas podem dar, né? Agora, não é construída uma família entre as assistentes sociais, psicólogas e pessoas que tentam auxiliar e melhorar a vida dessas crianças. Não é uma família, né? Essas crianças nunca tiveram amor de família, o que é triste, né? E aí quando o Estado faz de tudo para impedir a adoção, tenta ficar forçando na família tido como natural ou biológica, etc. Essa criança cresce, quando atinge a maioridade, o Estado, eles ainda ficam um tempo, mas logo depois eles despacham o indivíduo para tentar a vida, e ele que tem a sorte de tentar a vida lá. Bom, me fizeram uma pergunta aqui. Alguma madrasta pode adotar sem enteado, mesmo a mãe sendo viva? Leonardo, hoje a gente tem a multiparentalidade.
Então, havendo o interesse do adolescente e havendo a concordância da mãe, pode haver a adoção, pode haver, não precisa nem de ser adoção, não, é o reconhecimento da multiparentalidade, porque a adoção, no caso, romperia os vínculos com a família natural, né? Se a mãe concordasse com a adoção, ela perderia as relações, perderia a relação com aquela criança. Então, certamente essa não seria a melhor solução. A melhor solução seria o reconhecimento da multiparentalidade e do socioafeto. Tá certo? A criança é ouvida para saber se tem relacionamento e se quer ter relacionamento. O socioafeto não é imposto, né? Tá? Contagem de graus. Como é que eu conto os graus? Como é que eu conto os graus? Eu tenho parentesco em linha reta e tenho parentesco em linha colateral ou transversa. O parentesco precisa, o relacionamento de sócio-afeto, inicialmente a mãe precisa concordar. Se a mãe não concordar, aí eu recomendo que seja feita de forma judicial. E aí, de forma judicial, o juiz vai convocar a mãe e vai ver se existe naquela relação entre a madrasta e a enteada, se existe uma relação socioafetiva. Senhor André, eu só estava digitando. Na verdade, a desistência, ela se dá em geral antes da adoção acontecer, né? Eu só estava perguntando com relação à desistência da adoção. Em geral, ela acontece antes da adoção, ela acontece naquele período probatório, né, em que se devolve. A pior coisa que você pode fazer quando você adota uma criança é desistir dela e devolver, porque essa criança é abandonada várias vezes, né, o que é ruim. Mas se por acaso ela foi adotada e quer desfazer essa adoção, para mim haveria de ser caracterizado aí um crime, né? Mas tudo bem, eu acho que é um ato eterno. Sim, é isso, senhora Tainá. A paternidade ou a maternidade socioafetiva, ela pode se dar entre um indivíduo, né, e o seu enteado. Ela pode se dar entre uma mulher e o seu enteado ou enteada, a madrasta ou o padrasto. Fala, Kiko, tudo bem? O que não quer dizer que todo padrasto e toda madrasta tem vínculo socioafetivo, porque no vínculo socioafetivo você tem que desejar ter o vínculo, né? Eu tenho que desejar ser pai daquela criança, que por acaso não nasceu de mim ou com o meu material genético. Eu tenho que desejar ser mãe daquela criança. Então, às vezes eu quero ser só padrasto, eu não me meto na educação, não me meto na criação, não dou pitaco, não faço nada, a mãe cria e eu só auxilio ela, mas sem qualquer vínculo com a criança, né? Aí não tem socioafetividade, aí é só o exercício do papel de padrasto ou de madrasta. Não necessariamente todo padrasto e toda madrasta cria um vínculo socioafetivo com o enteado ou enteada. Certo, senhora Tainá? Então vamos lá. O parentesco pode ser em linha reta. Linha reta é quando todos descendem do mesmo tronco ancestral e uns descendem dos outros. Por exemplo, eu descendo do meu pai, eu descendo do meu avô, que é pai do meu pai, eu descendo do meu bisavô, que é pai do meu avô, e assim sucessivamente, né? Essa limitação é genética. Enquanto é biológica, enquanto a pessoa está viva, o parentesco permanece. Em linha colateral ou transversa, o parentesco por linha colateral ou transversa, ele é composto por aqueles parentes que descendem de um mesmo tronco ancestral sem que um descenda do outro. Então, por exemplo, eu e meu irmão, nós descendemos no mesmo tronco ancestral, nós temos o mesmo pai comum, mas eu não descendo dele, nem ele de mim.
Eu e meu sobrinho, o filho do meu irmão, nós descendemos do mesmo tronco ancestral, mas eu não descendo dele, nem ele de mim. O meu primo, o meu tio, o tio-avô, todos esses descendem de um mesmo tronco ancestral, mas um não descende do outro. Isso faz com que eles sejam parentes colaterais ou parentes em linha transversa. Como é que eu conto os graus, né? Eu conto os graus em linha reta de forma simples. Eu conto os graus em linha reta, eu vou subindo. Então, o meu pai é meu parente em primeiro grau. O meu avô é meu parente em segundo grau. O meu bisavô é meu parente em terceiro grau. Então, eu vou subindo até alcançar o parente que eu desejo contar, e aí eu conto quantos graus ou quantas pessoas tem entre nós dois. E o mesmo se dá para baixo. O meu filho é meu parente em primeiro grau. O meu neto é meu parente em segundo grau. O meu bisneto é meu parente em terceiro grau. E assim sucessivamente. Certo? Então vamos fazer aqui um desenho para vocês entenderem. Então vamos lá aprender agora a contar. Esse do meio bonitinho aqui sou eu. Logo acima de mim está meu pai, avô, bisavô. Abaixo de mim está meu filho. Abaixo do meu filho está o meu neto. Abaixo do meu neto está o meu bisneto. Então, como é que eu conto o parentesco em linha reta? Eu simplesmente Ixi, Maria, apagou tudo. Vou ter que fazer tudo de novo. Eu, meu filho, meu neto, meu bisneto. Vamos lá. Tenha um pouco de paciência. Meu pai, meu avô, meu bisavô. Eu, logo acima de mim, meu pai, depois meu avô, depois meu bisavô, depois meu filho, abaixo do meu filho vem o meu neto e abaixo do meu neto vem o meu bisneto. Então olha só, eu pro meu pai, né? 1 grau só, eu só conto 1. Então nós somos parentes em linha reta de primeiro grau. Eu e meu avô, eu conto 1 até meu pai e 1 até meu avô. Nós somos parentes em linha reta em segundo grau. Meu bisavô em terceiro grau. E aqui, essa linha, ela é infinita, para cima e para baixo. Da mesma forma eu conto para baixo. Eu e meu filho, nós somos parentes em linha reta em primeiro grau. Eu e o meu neto, que é filho do meu filho, eu conto 1 até meu filho e 2 até meu neto. Eu e meu bisneto,
eu conto 3. Eu conto 1, 2, 3. Certo? Alô? Posso continuar? Alguma dúvida? Pronto, voltou. Obrigado, senhora Lidiane. Então, posso continuar? Então vamos lá, 1592. São parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau, as pessoas provenientes de um mesmo tronco sem descenderem umas das outras. E como é que eu conto em linha colateral? Eu subo até o parente mais próximo e desço até encontrar o outro parente. Então, só para vocês entenderem, com os mais comuns. Então, nesse gráfico aqui que eu estou fazendo para vocês entenderem, eu aproveitei o parentesco em linha reta. Que a gente já estava desenhado, eu, meu pai, meu avô, meu bisavô e etc. E coloquei os parentes em linha colateral. Então percebam que quem está de um lado ou do outro descende do mesmo tronco ancestral, mas um não descende do outro. Então, eu descendo do mesmo tronco ancestral que meu tio, mas eu não descendo do meu tio, eu espero, e nem ele de mim. Então é exatamente essa a configuração, e é por isso que em linha reta e em linha colateral ou transversa eu saio da linha reta, e quando você desenha, e eu recomendo que vocês desenhem, fica mais fácil para vocês fazerem a contagem. Então eu subo até o parente comum mais próximo e desço até o outro e vou contando. Então meu irmão é meu parente colateral ou transversal mais próximo. Qual é a minha distância? Como é que eu sei qual é a minha distância dele? Eu subo até meu pai, 1, e desço até meu irmão, 2. Então meu irmão é meu parente colateral de 2º grau. Meu sobrinho, então, qual é a distância para o meu sobrinho? Eu subo até o meu pai, 1, vou até o meu irmão, 2, e desço até o meu sobrinho, 3. Então, o meu sobrinho é meu parente colateral em 3º grau. Então, uma vez que a gente saiba isso, qual é a minha distância para o meu tio? Qual é a minha distância para o meu tio? Meu tio é meu parente colateral em que grau? Pense você aí. O meu tio é meu parente colateral em que grau? Bom, vocês certamente estão no desenho contando os graus, mas não precisa, né? Porque assim como o cavalo no xadrez, ele se movimenta 3 casas, e as 3 casas podem ser 1, 2, 3, em L sempre, né? Ou 1, 2, 3. Aqui é exatamente a mesma coisa. Vocês têm que aprender a ver as coisas sob outro prisma. Por exemplo, eu sou tio do meu sobrinho e sou sobrinho do meu tio. Então a distância precisa de ser a mesma, eu não precisava nem contar. Porque é exatamente a mesma relação de parentesco, né? Então, assim como no xadrez, como é que eu conto? Eu conto 2 em linha reta, eu, meu pai, meu avô. Cheguei no parente em linha reta mais próximo,
que é o meu avô, e aí eu desço para o meu tio. Então eu subo 1, 2, 3. O meu tio é então colateral em terceiro grau. E o filho do meu tio, meu primo, é colateral em quarto grau. Tá certo? Então aquela história de primo em primeiro grau, aquilo não existe. Primo é parente colateral em quarto grau. Primo é parente colateral em quarto grau. E aquele indivíduo que você chama de primo em segundo grau, o filho do primo é o que seu? Nada. O filho do primo não é nada. O filho do primo é só o seu parente em quinto grau, e parente em quinto grau não existe mais. O Código Civil limitou o parentesco até quarto grau. Então, eu subo, repito, né? De quem você está querendo contar, no caso aqui, eu coloquei eu, subo até o pai, até o avô, desço para o tio, vou contando 1, 2, 3, 4. Então, o primo é o parente de quarto grau, o primo é seu último parente. O filho do primo não é mais seu parente. Se você quiser vir aqui e colocar o tio-avô, você vai contar eu pro meu pai 1, meu pai pro meu avô 2, meu avô pro meu bisavô 3, meu bisavô pro meu tio-avô 4. Então o meu tio-avô é meu colateral em quarto grau. O meu tio-avô, aquele senhorzinho distante que você vê exatamente nessas festas de final de ano, ele tem a mesma distância que o seu primo. Tá? Assim como o filho do seu sobrinho, de quem você é tio-avô. Certo? Eu coloquei aqui um gráfico para vocês poderem ver exatamente a contagem de graus do parentesco, tá? Eu vou disponibilizar isso no meu stories, então só para vocês saberem que eu vou disponibilizar essa contagem de graus para vocês. E nós já aprendemos então a contar os graus, nós aprendemos quem são os parentes, né? Que temos 3 tipos de parentesco: o natural ou consanguíneo, por afinidade, que é o vínculo que me liga aos parentes do meu cônjuge, e o parentesco civil, e aí a gente dividiu o parentesco civil em adoção e sócio-afeto. Aprendemos como é que faz a contagem de graus ou degraus. Tem 2 linhas: a linha reta, em que todos descendem do mesmo tronco ancestral, e a linha colateral, em que todos descendem de um mesmo tronco ancestral sem que um descenda dos outros, né? E aprendemos a fazer a contagem. Vimos que em linha reta eu vou contando do indivíduo até o parente que você quer contar. Então eu e meu pai 1 grau, eu e meu avô 2 graus, eu e meu bisavô 3 graus, e assim sucessivamente. Para baixo a mesma coisa: eu e meu filho, eu e meu neto, eu e meu bisneto. Em linha colateral, a gente tem aqueles que descendem de um mesmo tronco ancestral sem que uns descendam dos outros. Então a gente tem aqui os tios, os primos, os irmãos, os sobrinhos. Como é que eu conto? Eu conto até o primeiro parente comum. Aqui no caso, o primeiro parente comum seria o pai. Eu vou até o pai e desço até o irmão. Eu vou até o avô e desço até o tio. Então eu conto 1, 2, 3. O tio é o parente colateral em terceiro grau. O primo é em quarto grau. O irmão, eu subo até o pai, 1, e desço até o irmão, 2. E nesse gráfico aqui eu fiz também os parentes por afinidade. Quem é parente por afinidade? Qual é o vínculo da afinidade? É o vínculo que te liga aos parentes do teu cônjuge.
E pode ser afinidade em linha reta ou em linha colateral. Em linha colateral é limitado aos parentes em segundo grau do seu cônjuge, ou seja, os irmãos do seu cônjuge. Em linha reta, nós vimos, o parentesco por afinidade ele é eterno. Então, uma vez sogra, sempre sogra. Uma vez enteada, sempre enteada. Uma vez cunhada ou cunhado, esse vínculo de parentesco se dissolve com o fim do casamento, o que permite com que você case com sua ex-cunhada. Mas você não pode casar com a sua ex-sogra porque não existe ex-sogra. Tá certo? Com isso nós terminamos a aula de parentesco. Se houver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem me procurar, fiquem à vontade.